Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, de Teologia, nós vamos falar sobre a canonização da Bíblia. Vamos entender melhor esse importante processo que faz com que nós possamos saber o que realmente é um texto sagrado e o que não é um texto sagrado. Então, vem junto comigo para aprofundarmos nesse conteúdo. O significado da palavra cânon é vara de medir. Então, seria a forma de avaliar se um texto é ou não sagrado. A gente ouve muito sobre santos, né? Os santos que foram canonizados. Então, existe lá uma vara de medir estabelecido pela Igreja Católica que os santos que são julgados, eles são analisados dentro dessa vara de medir. Então, se eles se adequarem àquela vara de medir, aquele padrão estabelecido, eles são considerados canonizados, são canonizados. Se não, esse caso não. Então, esse termo, né, na verdade, ele foi utilizado para avaliar se um texto ele era um texto realmente inspirado por Deus, ou ele era um texto escrito por um herege, ou que ele não tinha a mesma valia de um texto sagrado. Sobre a canonização dos textos sagrados, primeiramente foi trabalhado o Antigo Testamento. Por um bom tempo, o Antigo Testamento era considerado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Somente o Antigo Testamento. Isso porque os textos do Novo Testamento ainda não haviam sido escritos. E nesse caso, a gente vai ter aqui também um processo de canonização que determinava que esses textos, os 39 livros do Antigo Testamento, eles eram inspirados por Deus. Haviam outros livros da tradição judaica, porém não tinham o mesmo valor desses 39 livros sagrados. Israel foi determinante para a preservação da Bíblia, do Antigo Testamento. Dentro da tradição desse povo, povo de Deus, havia a certeza dos textos que eram inspirados e os que não eram inspirados. Então, ao longo da historicidade desse povo, os textos foram sendo construídos e foram sendo considerados inspirados. Palavra de Deus, escrita por profetas, por reis, por homens importantes, mas que receberam, acima de tudo, a inspiração divina. Depois que os judeus passaram pelo cativeiro da Babilônia e voltaram para Jerusalém para a reconstrução, a própria Bíblia registra um momento de restauração, restauração da fé, restauração das verdades e a restauração do livro sagrado. Esdras vai ser importante para começar a leitura da Bíblia, separando aquilo que era verdade de Deus, os textos sagrados, dos textos que não faziam parte do cânon sagrado do Antigo Testamento. E a maior certeza que nós temos de que o Antigo Testamento é inspirado por Deus é a pessoa de Jesus. Jesus validou o Antigo Testamento. Todo o seu ensino estava baseado nas Escrituras, isto é, nos 39 livros. Quando Jesus cita a lei, os profetas e os salmos, Jesus está se referindo às três partes que constituíam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era dividido em lei, profetas e os salmos. Portanto, Jesus, nos seus ensinos, se utilizou da Bíblia, reconhecendo ela como sendo a palavra de Deus. Está escrito, assim dizia o mestre. O Novo Testamento também passou por um processo de canonização. Já estamos aqui
pensando no segundo, terceiro século depois de Cristo. Nessa época, já haviam muitos hereges infiltrados e também havia uma perseguição contra os livros sagrados. Por isso foi necessário um processo de canonização para separar os livros do Novo Testamento, aqueles que haviam sido produzidos pelos apóstolos após o ministério de Jesus, que eram reconhecidos como inspirados por Deus. O primeiro critério era que teria que ter uma autoria apostólica ou com alguém que andou com os apóstolos. Não poderia ser qualquer pessoa que escrevesse esses livros e seria reconhecido. Por mais que poderiam ter verdades esses textos que foram escritos, e foram muitos textos escritos, produzidos nessa época, os que eram reconhecidos como inspirados por Deus, que faziam parte do cânon, tinham que ter a autoria apostólica. Segundo critério é que tinha que ter relação com o Antigo Testamento. Não poderia haver uma contradição. Era necessário a compatibilidade com o Antigo Testamento. Afinal, a inspiração divina, ela ocorreu tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por isso, o Espírito Santo não se contradiz. Ele não poderia falar algo no Antigo Testamento que fosse contraditório com algo que o próprio Espírito falou no Novo Testamento. Por isso, essa relação com o Antigo Testamento era um critério fundamental para a aprovação do texto sagrado. E um terceiro critério era que esses textos eram reconhecidos pelas comunidades cristãs. Lembrando que no primeiro século, quem eram os líderes, né, das comunidades eram os apóstolos ou aqueles a qual eles haviam ali colocado, né, que eram discípulos e que estavam capacitados para estar à frente das comunidades. Por isso, havia nessas comunidades cristãs genuínas, igrejas sólidas, bíblicas, a aceitação desses textos do Novo Testamento. Então, o reconhecimento dessas comunidades também era um critério importante para a validação de um texto sagrado. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!